Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos dar sequência, finalizando aquele importante livro do Jean-Jacques Rousseau, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, esse livro aqui. Então hoje nós vamos encerrar essa importante obra, espero que vocês possam gostar. Então o que o Rousseau vai falar nessa importante obra, né, como comentário agora, os comentários finais? Ele se identificava mais, né, depois de uma certa idade principalmente, porque no decorrer da vida dele ele passou por muitas incompreensões, como eu falei, mas ele teve motivos para acreditar na vida, acreditar que podia dar certo, pelas influências que ele teve quando ele era mais jovem, de perceber um mundo onde existia mais justiça, onde existia mais verdade, onde existia mais honestidade por parte das pessoas. Ele presenciava isso, uma doçura e uma verdade muito presentes mesmo. Mas com o tempo, ele começou a duvidar da felicidade, porque ele não acreditava muito na felicidade, ele acreditava mais no contentamento. Então ele acreditava em ver uma pessoa contente, era muito mais normal do que ver uma pessoa feliz. Ele achava que a felicidade não era algo para essa nossa vida, que seria algo para uma vida surreal, uma vida da imaginação. Então ele se importava muito mais em ser uma pessoa contente, do que buscar uma felicidade muitas vezes utópica, que não seria vivida aqui na Terra. E também com relação às pessoas com as quais ele se identificava mais, ele se identificava mais com as crianças, né? Durante uma etapa da vida dele, ele começou a perceber que as crianças tinham algo de puro, de verdadeiro, de inocente, tanto que ele tinha 4 filhos, o Rousseau, ele teve 4 filhos. E teve um momento que ele os colocou nas crianças encontradas, que era uma espécie de abrigo. Nesse local, as suas crianças, elas eram cuidadas com mais dignidade do que se elas vivessem na sociedade. E ele foi, muitas pessoas acusaram ele de ser uma pessoa que não tratava bem os seus próprios filhos, uma pessoa que não dava atenção, um pai, vamos dizer assim, irresponsável por deixar os seus filhos nas crianças encontradas. Mas era o contrário, porque, como eu falei, nas crianças encontradas, os seus filhos estavam mais protegidos, estavam recebendo uma educação muito melhor do que se eles vivessem no mundo, na sociedade. Então, Rousseau, ele seguia a voz da sua intuição, a voz da sua consciência, e ele era indiferente àquilo que os outros achavam dele, aquilo que as pessoas falavam dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele vivia de acordo com a sua mentalidade, com a sua razão. Ele vivia de acordo com a sua razão e também com o seu coração. Eram duas coisas muito importantes para ele, porque ele se decepcionava muito com as pessoas. Era muito difícil ele encontrar alguém com o qual ele se identificasse. Foram poucas pessoas que, principalmente no final da vida dele, fizeram com que ele pudesse acreditar que a felicidade que a alegria, que o contentamento é possível mesmo, né? Que é possível você ter uma vida plena, uma vida que possa fazer sentido. Mas como eu falei, eram muito poucas as pessoas, principalmente quando ele morava nas cidades. Por exemplo, em Paris, ele morou também durante um tempo, ele não encontrava pessoas, que pudessem trazer rostos, né, de pessoas que pudessem dar para ele algum tipo de esperança, né, olhar para algum tipo de rosto que pudesse falar, nossa, essa pessoa é tão legal, essa pessoa, ela tem um olhar tão assim, verdadeiro, tão honesto. Era muito difícil ele encontrar esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de rosto, quando ele até procurava às vezes, mas era muito difícil. Ele encontrava simplesmente rostos, pessoas que ele percebia uma maldade nelas, porque através do semblante muitas vezes é possível identificar o homem, quem é o homem. Isso não é uma regra geral, mas pela aparência do homem você pode perceber quem ele é. Até uma passagem bíblica que diz isso, né? Que o semblante e a aparência do homem fazem no revelar. E ele via muito isso, ele via pessoas que não traziam coisas boas, que não davam bons, vamos dizer assim, boas mensagens através do seu comportamento. E ele via isso em vários lugares. Então, o Rousseau, ele procurou viver uma vida onde ele ignorava essas pessoas, né? Essas pessoas más, muitas vezes, que não acrescentavam nada. E ele procurava viver a vida pensando em si mesmo. E quem ele encontrasse no caminho, nunca deixar que essa pessoa ela possa descobrir, né? Ele sempre buscava passar uma imagem assim desconhecida para aquela pessoa, porque ele não acreditava muito no ser humano. Realmente, o Rousseau não acreditava muito no ser humano e ele então preferia viver sozinho, como eu falei, para que ele pudesse desfrutar a vida da maneira mais pessoal, mais particular possível.
Então, eu acredito que esse livro ele traz uma boa mensagem para cada um de nós de como nós devemos viver a vida. Nós não devemos viver a vida para agradar os homens. Nós devemos viver a vida fazendo o bem e procurar agradar a Deus, principalmente, né? Principalmente, né, para quem realmente acredita em Deus, deve viver a vida assim. Acreditando que o bem deve ser feito para todos os homens, mas nunca sermos hipócritas, nunca sermos fingidos naquilo que nós fazemos em nossas vidas. Bom, pessoal, então com isso nós encerramos essa reflexão dessa importante obra do Jean-Jacques Rousseau. Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.